Olha a nossa Rosinha querida chegando, Ângelo chegando, sejam bem-vindos à live do Bonfim. Vanderleia, minha querida, seja muito bem-vinda. Hoje tem papo maravilhoso com Hugo Germano, nosso ator. Você que está chegando agora, você sabia que hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Teatro? Exatamente, dia 19 de setembro é o Dia Nacional do Teatro e a minha pergunta é, nós temos muito que comemorar nessa data? Por isso que eu estou convidando um dos grandes atores musicais, que é o nosso Hugo Germano. Ele segue, olha a lista, ele tem no currículo Dona Ivone Lara, o musical, Cartola, o musical, Macunaíma, a peça. É um currículo bacana. Ele também esteve agora em Malhação Vidas Brasileiras. Eu vou perguntar a respeito disso. Separei 10 nomes ligados ao teatro brasileiro para ele falar essa importância do nome na nossa live. Agora eu quero que você participe da live. De que forma? Você pode enviar sua pergunta para o Hugo Germano, tá? Deixa a pergunta aqui que eu automaticamente no decorrer da live encaminho para ele e aí o nosso bate-papo tá completo. Você participa desse lado, eu participo daqui e o nosso Hugo vai falando tudo o que ele tem a falar a respeito do nosso querido teatro brasileiro. Leninha, seja muito bem-vinda. Rosinha, que está sempre presente por aqui, é um amor de pessoa. E eu quero falar para você que amanhã o meu convidado para lá de especial é o Rodrigo França. Ele é o primeiro mestre-sala da Unidos do Porto da Pedra. É óbvio que eu quero você comigo amanhã. Nós vamos bater aquele papo maravilhoso. E é claro, você é o meu convidado para lá de especial. Agora, uma pergunta para você. Vamos lá. Você gosta de carnaval? Porque semana que vem é uma live completamente carnavalesca. Óbvio que eu quero você participando comigo. O nosso Hugo já chegou. A nossa conversa dançante também tá por aqui. É a galera chegando na live do Bonfim. É bate-papo muito bom sobre o teatro brasileiro. Eu quero você enviando a sua pergunta para o nosso Hugo. Eu quero você participando, dando o seu pitaco aqui na nossa live. O pessoal da Conversa Dançante, que é super parceiro, tá sempre por aqui. É bate-papo dos bons. Opa! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu amigo? Maravilha! Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô ouvindo bem. Perfeito! Então vamos lá que eu vou começar apresentando o meu convidado para lá de especial nessa noite. Ele é ator e a poesia faz parte do seu dia a dia. Ao lado de grandes nomes, ele encanta os palcos e a tela da TV. Em Cartola musical e Dona Ivone Lara, o musical, ele atuou, dançou e cantou para o grande público. Em Malhação Vidas Brasileiras, ele fez a alegria da garotada. E no Dia Nacional do Teatro, ele é o meu grande convidado. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso Hugo Germano. Ô, maravilha! Opa! Hugo, muito obrigado, querido, por ter aceito esse convite, viu? Claro, nada, amigo. Eu que agradeço. Deixa eu botar um pouco mais em pé aqui. Fica à vontade. Para você que está chegando agora, o meu super beijo, o meu boa noite. Vamos que vamos, porque hoje é bate-papo daqueles, hein? Hoje é o Dia Nacional do Teatro. Eu quero você aqui comemorando essa data comigo, enviando a sua pergunta para o nosso querido Hugo Germano. Breno, seja bem-vindo. Joana, seja bem-vinda. Nina, seja bem-vinda. Rodrigo, seja bem-vindo. Thaís ou Thaisa, seja bem-vinda também. E eu quero sua pergunta para o nosso Hugo Germano, que infelizmente teve que sair e já volta já. Tá chegando. Ô, maravilha, essa era digital. Voltei. Voltamos. Hugo, querido, você que tem uma carreira muito ligada ao teatro, eu quero que você fale pra gente. Nessa data de hoje, nós temos muito o que comemorar? Claro, cara. Claro, eu acho que hoje, né, justamente nessa data, nesse momento que a gente está vivendo, né, eu acho que o teatro está salvando muita gente, né? O teatro, a arte está salvando muita gente. Porque essa galera que está em casa,
o que tá salvando, né, você pegar no celular e ver uma peça, sabe? Tem um monte de peça gravada, ver um bom filme, um bom documentário. E isso a gente tem que agradecer ao artista, né? Ao ator, ao Jean. Jean, meu amigaço, Jean é Seja um ator bem-vindo, Jean. incrível. Isso, um ator incrível, tem um palhaço incrível, sabe? Fez um curta nessa pandemia, nesse momento de pandemia. Ele fez um curta em casa, ótimo, tá concorrendo aí, Sim, né, num festival espanhol. E essa pandemia proporcionou isso, né? Esse encontro com outras pessoas, entrar em outros lugares, em outros ambientes, né? Pela internet. Então a gente tem muito que comemorar, sim, 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 o teatro, e que seja, depois dessa pandemia, que entremos numa nova forma de fazer teatro, né? Que eu acho que a gente tem que entrar mais em contato com o público agora. Quando isso tudo acabar, fica tudo mais tranquilo, a gente tem que ir para a rua mesmo, a gente tem que encontrar o nosso público, ir até aquela pessoa, chamar ela para o teatro, né? A gente tem que estar junto, tem que estar mais junto, eu acho. Assim. E temos que comemorar. maravilha! Esse é o nosso Hugo Germano e o Rafael Floriano também está chegando. E vamos lá, Hugo, você escolheu o teatro ou foi o teatro que te escolheu? Cara, rapaz, eu escolhi o teatro e a cada vez, a cada trabalho que eu pego, eu vejo que foi a escolha certa, porque eu vejo que o teatro também me escolheu, sabe? Às vezes a gente escolhe uma coisa e fica meio, caramba, será que é isso? Será que é isso? E no meu caso, o teatro sempre fala, é isso sim, é isso sim. Olha esse papel aqui que você está fazendo, é isso sim. Olha o que você causou na cabeça, na mente, na vida dessa pessoa. Olha o quanto você deixou ela emocionada. Olha o quanto você passou para essa pessoa. Eu acho que isso é o teatro falando, eu te escolhi. Eu te escolhi para fazer isso, sabe? Então, é uma junção dos dois, assim, né? E quando você escolheu o teatro, quando você foi, usando um termo super atual, infectado pelo teatro, né? Você sofreu algum tipo de preconceito por parte da sua família ou por parte de amigos por ser homem e ter escolhido o teatro? Cara, a gente sempre ouve, né, aquelas piadinhas, né? Piadinha, que faz teatro, tu um viado, não sei o quê. Sempre ouve essas piadinhas. E eu, tipo, eu sempre procuro, eu escuto, claro, né? E passo por cima e acabo mudando a cabeça daquela pessoa, né? Eu boto na cabeça, então você vai ver, sabe? E através da minha arte, através do palco, eu consigo mudar aquele pensamento. Acho que a gente tem que fazer isso, né? E muitos, assim, resolveram fazer teatro também, né? Maravilha. Por conta disso, porque o teatro, ele abre a sua mente, né? Ele te dá novas ideias. Lá na minha família, assim, minha mãe, meu pai, eles sempre... No início foi meio complicado, sim, porque é muito difícil essa carreira de ator, né? Você chega em casa e fala que vai viver de teatro, né? Então rola sempre um pé atrás. Porque até por conta da cultura, né, no nosso país, que não dão um olhar direto para a nossa cultura. É sempre muito difícil, né? A gente sempre tem que estar correndo atrás, entrando em edital, fazendo bons projetos e correndo atrás mesmo. Então, lá em casa foi muito isso, né? Então eu tinha cada vez mais que colocar na cabeça deles que era isso que eu queria, né? Convencê-los cada vez mais. E assim convencendo eles que eu sou bom nisso, que eu tenho que falar, que o palco e o teatro é a única maneira que a gente tem, assim, que eu tenho também, de colocar minhas ideias no palco, eu posso ser tudo. E aí eu vou mudando a cabeça deles, eu vou mudando a cabeça dessas pessoas que têm um preconceito com esses atores, né? É um mundo incrível, sabe? Imagina num lugar onde você pode ser tudo, né? Onde você pode conhecer outras pessoas. Então, quando começam a falar, você vai ser isso, vai ser aquilo, cara, eu sou muito mais no teatro, eu aprendo muito mais no teatro, sabe? Conheço outras pessoas, sabe? Viajo para lugares que o teatro já me levou para lugares que, nossa, eu nunca pensava em conhecer, sabe? E aí, voltando àquela tua pergunta, caramba, o teatro me escolheu, cara. Se eu tô aqui é porque é o lugar certo de eu estar. Se eu estou aqui, estou feliz, é porque é o lugar certo de eu estar e é isso, sabe? E você teve dificuldade quando você procurou cursos para se qualificar
para poder ser um ator qualificado? Você procurou e você teve portas abertas, ou os cursos foram extremamente caros e você pediu bolsa, ou você partiu para um projeto social? Como foi esse seu contato com o teatro mais profissional? Então, eu sempre tive bons contatos, assim, porque eu sempre soube entrar e sair dos lugares, né? Sair bem e sempre fui comunicativo. E eu comecei a fazer teatro no André Morroá, na Gávea, onde trabalha a Cíntia dá aula lá. Cíntia maravilhosa, do Conversa maravilhosa. Literária. Isso. E eu comecei a fazer no André Morroá com o Márcio Januário. Ele dava aula, era voluntário na escola lá. E graças a Deus eu sempre caí em projetos assim, projetos importantes. Eu nunca, no início da minha carreira, eu estudava lá, então não era voluntário, eu não trabalho voluntário, Sim. Então não pagava para fazer a aula, né? E ali eu fui aprendendo com o Márcio, ele foi me falando a importância da leitura, a importância de ter opinião. E com a minha sabedoria, né, com tudo que eu tinha aprendido ali, eu abri minha mente e vi, comecei a prestar atenção nos projetos. Prestar atenção nos projetos que estavam acontecendo na minha cidade, acontecendo ao meu redor. Tem muita coisa aí acessível pra gente, né? Tem muita coisa aí que dá pra gente fazer e que é de graça também, né? Então, eu fiz muita coisa. Fiz curso de hotelaria de graça. Eu fiz curso de teatro de graça. Por quê? Era só escrever um texto. Escrever um texto mostrando o seu interesse. Então, com teatro, já tinha me dado uma boa escrita, já fazia sarau no André Morroá. Então, com o meu conhecimento, fiz um bom texto, apresentei bem e passava nos testes, passava nos cursos, né? Eu fiz um curso também com o Sérgio Carvalho, da Companhia do Latão, lá na biblioteca que tem no centro, ali na Central, né? Biblioteca Parque Estadual, né? Eu fiz um curso lá, sabe? Fiquei, se eu não me engano, 6 meses lá de graça, assim. E quando não conseguia, quando era muito caro, eu sempre dava um jeito, né? Eu sempre tenho um amigo que conhece o coordenador do curso, né? Eu falo, eu sou ator. Ou então sempre tem um anjo bom para nos abençoar. Sempre tem. Né? Exatamente. Ou então um desconto, porque eu sei também que eles estão precisando, né? Também são profissionais. Eu, quando vou fazer a minha peça também, eu quero que as pessoas comprem ingresso. Se não tem dinheiro para o ingresso, fala comigo, tem meia entrada. Aí, se não tiver dinheiro para meia entrada, aí sim, cara. A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito para tudo. Claro. A gente só não pode, não dá para fazer, é muito caro, não vou fazer. Se é caro, né? Você tá afim de fazer, dá um jeito, conversa. Nossa, peças incríveis, assim, que eu não tinha dinheiro para assistir, mas queria tanto assistir. Dei um jeito, fui lá e, eu tenho um desconto, tenho um ingresso amigo. E aí, do nada, Hugo, a pessoa me conhecia, eu não sabia que a pessoa me conhecia. Você quer assistir? Toma aqui o ingresso. Ou então sempre tem um anjo que pega... Já aconteceu de um... eu tô esperando a minha amiga, mas ela não vem, você quer? Eu, claro que eu quero! Então, a gente Papai do céu sempre envia um anjo bom, né? Sempre envia. Agora, tem que correr atrás, né? Se Lógico. Você quer, não fique em casa, sabe? Pega o telefone e liga, pega o WhatsApp e liga para alguém, faz o contato, mostra. Tem que mostrar que tá interessado. Mostre o seu interesse, que você consegue. Bacana. Né? Hugo, eu lembro muito bem de você no Conversa Literária da nossa Cíntia, nossa querida, e você tem uma ligação com a poesia absurdamente incrível. Eu queria que você falasse pra gente, pro público que está nos assistindo, o quanto a poesia é importante para você, tá? E qual é a sua relação intimista? Porque você declama, você fala, você se expressa, você interpreta de uma forma tão única que mostra tanta verdade e isso fascina quem está assistindo. Fala um pouquinho pra gente. Eu sempre procuro fazer coisas que são bem próximas de mim, assim, né? Dá mais para os meus projetos, assim. Sim. E assim buscando a minha verdade. E tudo que acontece ao meu redor, assim, hoje eu morei na Tijuca, né? Agora, 2 anos, fiquei 2 anos morando na Tijuca, mas a minha infância toda foi no Morro do Cantagalo.
sabe? Nascido e criado no Morro do Cantagalo, 26 anos morando no Morro do Cantagalo. E eu via muitas coisas acontecendo que eu sentia uma vontade de contar para o mundo, né? Mas como contar isso de uma maneira artística, na qual eu podia pegar a pessoa, deixar a pessoa interessada de me conhecer, de saber o que está acontecendo na minha cabeça e no meu mundo. Então foi aí que entra a poesia, né? Grandes artistas fazem coisas maravilhosas e contando o seu mundo, contando a sua realidade da tua época, né? Você lê um João do Rio, você lê um Guimarães Rosa, um Carlos Drummond de Andrade, você entende o que acontecia naquela época, o que acontecia no Rio de Janeiro, o que acontecia no mundo naquela época. E é isso que nós, artistas, temos que fazer agora, né? Artistas de agora, né? O que eu faço, o que eu vejo muito no slam, né? O que eu vejo outros amigos fazendo, eles daqui a um tempo a galera vai entrar em contato com esse material e vai ver, nossa, olha o Rio de Janeiro em 2020, em 2019, em 2018, olha o que estava acontecendo. Sim. Eu acho que... E aí entra a poesia na minha vida. Eu falei, nossa... E é engraçado, né? Eu não... às vezes cai uma coisa na minha cabeça que dá vontade de escrever e eu saio escrevendo. Não é todo... É coisa da inspiração, né? Não é direto, não acontece direto isso, né? Tem gente que eu admiro, que toda hora tá escrevendo, mas quando acontece uma coisa muito forte, assim, dá uma vontade. Nesse momento de quarentena, que mais forte que isso, né? Não existe. Então eu escrevi muito e eu gosto muito de escrever, né? Papel, caneta, escrever mesmo, né? Ao invés de ficar só digitando, gosto de escrever, apagar e pegar outro, escrever e não deixar guardadinho, né? Eu gosto disso. E assim colocando as minhas ideias e passando para frente, declamando. E mostra o quanto é importante você ler, porque só quem escreve bem é quem tem boa leitura, quem está habituado à leitura, né? Então a leitura é essencial para o escritor. A leitura é essencial para o poeta. E aí entra o assunto da educação. O quanto o nosso país necessita se preocupar com a educação, tá? Porque investindo em educação que nós teremos bons leitores, nós teremos bons escritores, bons atores. E aí vem a questão da cultura que é ligada diretamente à educação. E aí eu falo, né? O quanto a função de um professor é importante, o quanto nós precisamos... qualificar os nossos professores e valorizar o professor, porque é ele que cria esse hábito. Eu tenho certeza que você deve ter a memória de diversos professores. Não, eu lembro muito. Que te ensinaram quem era Guimarães Rosa, Sim. Carlos Drummond de Andrade, por aí vai. Fala aí. Exatamente. Eu lembro muito de uma professora do ensino médio, Dona Ruth, que ela quebrava essa coisa do aluno sentadinho, no fileira, e o professor lá na frente, ela quebrava. Vamos fazer a roda, vamos fazer uma roda, todo mundo se olhando e debatendo e falando. O que é isso? Por quê? O que é? A gente tinha questionamentos e ali mesmo batia. Então, é isso, quebrar isso, sabe? E entender o que o outro tem a oferecer, né? Não existe essa coisa, o sábio, o conhecimento, o sagrado. Não, ninguém é dono da verdade, né? Essa é a importância. E a Cíntia é assim, sabe? Os professores do André, na minha época, eram muito assim também, cara. Eram incríveis, assim. Eu acho que é por isso que tinha... O André Murro é uma escola que pesa muito pela cultura, né? Pela formação do cidadão mesmo, né? Na época da Henriette Amado, ela dizia que a gente tem que ter liberdade com responsabilidade, né? Então, eu levo isso para a vida, assim, nos meus trabalhos. E tudo por conta da escola, né? Do professor, que é importante, daquele que passa adiante, né? Que passa o seu conhecimento, que tem prazer em passar, né? Isso Viva os nossos professores, mês que vem, mês dos professores. Mas todo dia é dia de valorizar o mestre. Agora, me tira uma dúvida. No Dia Nacional do Teatro, hoje, você acha que o teatro virtual ele veio para ficar? Nós teremos daqui para frente o teatro vivo, como sempre foi, né? Isso. E teremos a opção teatro virtual? Cara, eu acho que sim. E eu acho que
e ele vai, assim, cada vez mais evoluir, né? Porque tu Sim. imagina uma coisa, né? Agora a gente tem a câmera parada e a peça acontecendo lá na frente. Mas imagina se tem uma câmera na cabeça do ator. Não precisa ser aquela coisa, né? Mas um ponto de vista do ator, o que está acontecendo. Já é uma outra forma de ver o teatro, né? É tipo assim, eu não sei como seria isso, mas eu imagino muito o que o ator tá olhando, né? Ele tá contracenando, ao mesmo tempo ele tá num ambiente. Isso aí você pode escolher, de repente você pode escolher o que eu quero ver do meio de dentro de cena, sabe? Pá, clicar. Porque é diferente, né? Você vê aquela tela ali, não é a mesma coisa de você estar eu acho que isso não vai substituir o teatro mesmo, de você estar olhando ali ao vivo. Só se for desse modo, né? Se você entrar, quase você entrando na cabeça do ator, né? Com essa câmerazinha aqui, ou um ponto de vista. Já tem essas tecnologias, né? Se isso acontecer no teatro. Mas o teatro ao vivo não pode morrer, não vai morrer. Nunca, né? é resistência pura, né? O Krenak, eu vi uma live com o Krenak, nesse momento estou vendo muita live, e ele falou da criação, nós criamos brinquedinhos, né? Nós criamos brinquedinhos, estamos sempre criando brinquedinhos, e brinquedinhos, e brinquedinhos, e brinquedinhos. E até que ponto isso é bom para a humanidade, né? Está sempre criando e não olhando para a natureza. Então, a gente tem que criar e ter esse olhar para o ambiente, ter esse olhar para a natureza. Eu fico pensando nesses brinquedinhos. Foi um momento que eu parei para pensar. Nesse momento, eu estou na roça, né? Estou no meio da roça. Nesse momento, eu tava cuidando da terra, estava plantando uma coisa. Eu comecei a pensar, assim, entrei numa vibe, meu Deus do céu, é verdade. É verdade, cada vez estamos mais assim, cada vez estamos mais clicando e esquecendo do que está acontecendo aqui do lado, né? Então, a gente tem que ter esse avanço e cada vez mais tem que lidar com isso, né? Com essas tecnologias, mas com cuidado, com muita atenção, né? E não deixar isso morrer do ao vivo, do contato, né? Olhar no olho do ator. Tão essencial quanto ouvir o barulhinho da Bala House abrindo na primeira fileira, né? Que aqui no Rio os atores sofrem com isso, né? O pacotinho de biscoitos. Saudade de ouvir o celular tocar na plateia. O celular tocando na plateia. Aquela luzinha que acende. Acontece. Olha a nossa Maria Emília, o teatro jamais morrerá. E perguntando, você vai fazer alguma peça no YouTube? Você tem algum projeto? Rapaz, olha só, já pode botar. Tem coisa no YouTube, sim. Tem coisa. Acabei de ver o Cartola tá no YouTube. Maravilha, vamos falar do Cartola aqui também. O Cartola tá no YouTube, a Dona Ivone Lara tá no YouTube. Aí, Maria Emília, aproveita. Só botar. Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, tá no YouTube. Cartola, O Mundo e o Moinho tá no YouTube. Se eu não me engano, Histórias de Lu também tá no YouTube. É só botar Hugo Germano, vocês vão achar. Histórias de Lu, um infantil que eu fiz contando contos africanos para as crianças. Em breve vou lançar também um curta sobre o Sérgio Porto, que é um edital que umas amigas minhas elas ganharam no edital esse edital Cultura Presente, né? E aí eu gravei esse curta à distância, né? Eu tava aqui gravando, fazendo tudo e mandava para elas editavam. Então daqui a pouco só entrar no meu Instagram vai estar lá, vou divulgar bonitinho. Mas tem muita coisa, nossa, tem muita coisa, sem falar nas peças que a galera grava e posta, né? O seu canal é Hugo Germano mesmo? É só jogar Hugo Germano. Isso, Hugo Germano, vocês vão achar no meu canal e também maravilha. No que as pessoas colocam, A Nina tá assim, fala do Acácio. Do Acácio, Aproveita aí, já faz o merchan. O que acontece? É só entrar lá no YouTube. Eu tô aqui na roça, né? E o meu sobrinho, o sobrinho da Nina, a Nina é minha companheira. Sim. Eu tô aqui na casa dos pais dela, né? Ô, maravilha! No sul. E aí a gente... Assim, a criança, né? O Mateu, ele tem 9 anos. Ele, eu quero fazer uma série, Tá bom, o que a gente vai falar, né? Que eu tenho muito isso com o Mateu. Ele quer ter um canal, ele quer falar disso, ele quer fazer, mas o que a gente vai comunicar? O que a gente vai falar
pro espectador, pro telespectador, no caso, né? O que a gente vai falar, né? Tem que ter conteúdo. Então a gente inventou aqui uma historinha, lembrando daquele tempo que muita gente já aqui já viveu na casa, em sítio, ou já teve um bichinho de estimação, ou foi pro sítio da avó, ou tem uma lembrança do pai que tinha um sítio. Então, é a história de um menino que perde um galo, o Acácio. E o galo é o Acácio. Oh, meu E Deus. ele entra nessa aventura em busca do Acácio, né? Então, acontece um monte de coisa. Tá lá no YouTube. É só escrever, procura-se Acácio. Procura-se Acácio. Acácio, aqui é o galo. A nossa Nina colocou aqui, Acácio com acento e CC, Acácio. E aí você isso aí. E ao mesmo tempo, eu vou ensinando para ele tem 9 anos, o que acontece no cinema, né? O que é uma continuidade, o que é, sabe, um texto decorado, o que é improvisar, né? No cinema, o que é plano, contraplano, som direto, sabe? Quais elementos a gente pode pegar. Isso tudo eu vou ensinando para ele. Aí a gente tem aula de teatro também. E hoje a gente fez uma apresentação aqui, que eu tô num lugar chamado Cafundó. Tá todo mundo isolado e são 5 famílias, né? Aqui todo mundo tá isolado. E então a gente, sempre quando tem uma data comemorativa, hoje foi aniversário de uma querida nossa, da vizinha, uma menininha chamada Tonton, né? Antonella, fez 3 anos de idade. Vamos fazer uma peça teatral para ela? Vamos fazer uma peça teatral para ela. E fizemos, ensaiamos e fizemos. E aí calhou de ser o Dia Nacional do Teatro, que é incrível, né? Caiu tudo maravilhoso. Perfeito. Tudo perfeito. E passando para essas crianças, que as crianças estão aí, elas têm que estar por dentro do teatro, têm que ir mais ao teatro, têm que levar as crianças no teatro, né? E eu passando o que eu sei para elas, né? E através do Acácio, dessa microsérie, essa sériezinha, tem 2 temporadas, né? Tem a primeira temporada e tem a segunda temporada, que é um pouco mais... Adoro ficção, né? Misturo tudo. Aí ele volta no tempo e nossa, é uma loucura. E eu explicando para uma criança de 9 anos que essa cena aqui é você voltando no tempo. A gente vai gravar a outra parte do cinema, né? A gente não grava primeira cena, segunda cena, terceira cena, primeira, terceira, segunda, 10ª, 5ª, e ele não entendia. Não, mas eu tô usando essa roupa, não posso trocar de roupa. Não, porque dá erro de continuidade. E a continuidade é isso. Então, já desperta. Aulão, hein? Aulão. Pô, aulão, cara. Aulão. Maravilhoso. E já desperta alguma coisa na criança, né? É verdade. E agora me diga uma coisa. Já que você tocou no assunto aí do musical que você participou, 2, né? Você participou, me corrija se eu estiver errado, de 2 musicais que homenageiam, na verdade, 2 grandes nomes, 2 grandes ícones do samba, Cartola e Dona Ivone Lara. Me fala como foi a participação nessas 2 produções. E eu percebi que você gosta de samba. Eu vi que você tem foto em Marquês de Sapucaí. Eu vi bastante. Você realmente é ligado ao mundo do samba e esse convite foi, assim, formidável para a sua carreira? Rapaz, em todos os sentidos, né? Tipo, eu procuro muito contar a história do nosso povo, né? Falar de Cartola, de Dona Ivone Lara, e aí, falando de Dona Ivone Lara, você fala de Silas de Oliveira, falando de Cartola, você fala de outros compositores também, negros também, e toca em lugares importantes, né? Que a galera tem que saber, o público tem que estar por dentro disso. E foram 2 personagens diferentes, assim, lugares bem diferentes. No Cartola, eu fazia o Luizinho Quarentena, que era um carnavalesco, né? Que contava a história do Cartola, porque ia ser um enredo, né? Da escola de samba Arengueiros de Curicica. Ele era carnavalesco da escola e ia contar a vida do Cartola na avenida. E ele era muito feliz, era muito alegre, era muito solar. Carnavalesco, né? Pô, tu quer uma fantasia? Eu vou te dar uma fantasia. Pô, aparece aqui às 4 da manhã, a gente vai ensaiar. Aí, 6 horas, chega a tua fantasia, a gente fica ensaiando até meio-dia, tem almoço. E não tem nada, né? Na maioria das vezes, é um Deus nos acuda que a fantasia não chega. E é isso. Mas ele era muito solar.
e tudo dava certo no final, mas ela é muito solata, tá sempre falando uma penca de texto, e foi o primeiro musical que eu fiz grande, assim, em São Paulo, né? Fui para São Paulo, fiz São Paulo e caramba, aquilo. Nossa, São Paulo, como é que é São Paulo? São Paulo, a galera dizendo que o público de São Paulo é muito crítico e se não gosta de uma coisa, não aplaude. Eu já fui com aquela, ai meu Deus do céu, ai, né? Aquele medo. Então, aí eu botei na minha cabeça, cara, eu tenho que ver as peças daqui, né? Então era isso. Pegava os contatos que tinha, voltando aquela conversa lá atrás da gente, né? Pegava aqueles contatos. Ah, tem uma peça ali. Fulano, você sabe quem é o produtor daquela peça? Ah, Ciclano. Ah, então, será que consegue um convite para mim? Então eu ia, assistia a peça, entendia, ficava olhando pro público. Entendia aquela linguagem. Eu falei, é assim que essa galera daqui trabalha. Nunca tinha ido para São Paulo, né? E aí o Luizinho tinha uma penca de texto. Era, mais uma vez, a responsabilidade de trazer o texto decorado para poder brincar também, para poder ser eu. E foi lindo, foi incrível, deu tudo certo. E a Dona Ivone Lara, eu fiz o teste em São Paulo também, se eu não me engano, foi em São Paulo também, mas era uma outra pegada. Eu fazia o Silas de Oliveira, né? O Luizinho era um personagem fictício, assim, existem carnavalescos, eu pegava assim, um pouco aqui, um pouco ali, mas na Dona Ivone Lara eu fazia o Silas de Oliveira, um sambista, um compositor incrível do Império que existiu, né? Que ele tinha uma característica, ele era mais na dele, ele fazia músicas incríveis, fez Aquarela Brasileira, fez os 5 bailes os 5 bailes da história do Rio, e ele faleceu, né? Ele teve um ataque cardíaco no palco, assim, cantando. Então, eu tinha que construir essa trajetória do Silas de Oliveira até a morte dele. Né? Era um outro lugar, o diretor e no teste eu tive que convencer o diretor que eu tinha esse potencial, né? Que eu tinha esse lugar mais pesado, esse lugar mais sério. Sempre a gente tem que convencer, e é isso aí, a pessoa não te conhece. Eu busco sempre zerar, tipo assim, zerar. Todo o trabalho eu zero, assim foi no Macunaíma, assim foi no Cartola, e sim foi na Ivone Lara, zerar total, assim, começar do zero e criar tudo do zero, né? É um desapego enorme, assim, que a gente tem que ter, né? De atuação, até esquecer de tudo, de sua carreira, tudo, e focar naquele trabalho. E é uma história muito, muito, muito bonita do Silas, né? Nesse dia que ele faleceu, ele ficou o dia todo assim fazendo trabalhos, fazendo uma gig aqui, outra gig ali, tocando aqui, tocando ali, para arranjar o dinheiro e comprar o dicionário da filha, que ela tinha que estudar e não tinha o dicionário, e tinha que comprar o dicionário. E é a saga do nosso povo, né? É a luta do nosso povo do estudo. E é um pai que se preocupava com a filha, e é a preocupação de levar comida para casa. São essas questões, né, que que eu levava para o palco, levava para a cena, e tava tudo lá. E foi incrível. E é aquilo, né? Esses 2 trabalhos me trouxeram aprendizado e amadurecimento, né? Cada vez eu vou amadurecendo com esses trabalhos, ganhando carcaça, né? E você tendo um currículo que você participou de um processo seletivo para falar sobre Cartola e para falar sobre Dona Ivone Lara, realmente mostra, digamos que um salto na carreira, né? Porque realmente são 2 figuras emblemáticas que contam a história de um ritmo que leva o nome do nosso país, que é o samba, né? Claro! Que o país inteiro e o mundo inteiro reconhece o nosso país através desse ritmo. Mas agora eu queria falar com você de uma partezinha que, infelizmente, nós estamos vivendo aí no nosso país, que parece que houve um boom de racismo e de preconceito racial absurdo. Nunca, acho que talvez foi tão forte, vindo até mesmo das nossas autoridades. Mas, me fala, dentro da área artística você sofre esse preconceito? Ainda existe aquela velha história que o ator negro ele só é chamado para fazer escravo ou para poder fazer morador de comunidade, marginais?
Ainda existe isso ou melhorou? Cara, graças ao movimento negro, isso tá mudando, assim, sabe? Tá mudando. Cada vez mais a gente vê peças com negros fazendo outras coisas, né? Sim. Representando outros papéis, né? E ainda existe, isso é estrutural, né? Um preconceito estrutural, né? Você tem que escrever, precisamos de atores, eu vejo assim, né? Precisamos de atores negros para tal papel. Sim. E se não tiver escrito aquilo, o ator negro não vai fazer o teste, né? Porque até passa na cabeça dele, isso não é para mim, sabe? É estrutural, é estrutural. Isso tá mudando com o movimento, porque cada vez mais a gente está se juntando, sabe? Tem a Damiana, que ela é uma produtora, tem uma peça chamada Solano, acho que você já ouviu falar. Sim, me corrija se estiver errado, é o Solano, Vento Forte. Vento Forte. A própria Elisa Lucinda participou no Teatro Sim, Lucinda. sim. Peça incrível, sabe? Entendeu? Então a gente está se juntando, a gente está mostrando que temos potencial para fazer todos os papéis. Somos reis, somos rainhas, somos advogados, tudo. Eu fico muito pensando assim, né, nesses personagens que oferecem pra gente, né? Na Malhação, primeiro eu comecei fazendo era um bandido, né? Que ele mudava, né? Ele foi preso, tal, mas eram questões assim. Esse personagem tinham várias questões, então eu buscava sempre humanizá-lo, sabe? Ele tem, às vezes você vê um personagem negro que não tem nem família, sabe? A gente não sabe onde ele veio, não sabe Sabe quem o que eu sinto falta exatamente disso nas novelas? E aí entra até a questão de que a TV completou 70 anos ontem. Isso. Então tem tudo a ver com bate-papo. Eu fico percebendo que os atores negros, os personagens negros, eles são soltos na história. Isso. Não existe uma família. Eu quero ver uma família como eu conheço dos meus amigos. Pai, mãe, os irmãos, vivendo normalmente como na sociedade. E aí, às vezes, entra um personagem, ou surge do nada, ninguém sabe de onde ele veio, de onde ele saiu. Isso falta mesmo, acho que no roteiro, né? Eu não sei se é porque... É muito louco, porque se a gente for jogar para a geografia, o nosso país é composto majoritariamente por negros. Então, o ideal seria ter muito mais famílias negras nas novelas do que famílias de brancos, né? E isso não acontece, é o contrário. Isso, e eu sempre buscava essa humanidade. Na Malhação, ele tinha... eu fiz Malhação Vidas Brasileiras, então a cada 15 dias focava numa personagem. E nessa semana, eles focaram na história da Luellen, né? Sim. Natalícia, que ela, da religião, ela era da Umbanda, Sim. né? E tinha uma coisa que eu queimava o terreiro, botava fogo no terreiro, porque tinha essa questão da intolerância religiosa, abordava isso. E tinha a Dani Ornelas era minha mãe, nós éramos irmãos, né? A Thalícia era minha irmã, a Dani Ornelas minha mãe, sabe? Então tinha uma pegada, mas é aquilo, 15 dias, a gente tem que colocar isso 6 meses na tela, sabe? Exato. Então falo sim, tá mudando, tem que mudar muito mais, sabe? A gente tem que ver muito mais isso, né? Antes eu só via que é o Lázaro Ramos, aí tinha a Adriana Lessa, a Dani, sabe? E hoje eu vejo muito mais, sabe? Hoje eu vejo negros mais em cena, tem um meu amigaço, Ricardo Lopes, está em cena, sabe? E tem outros, sabe? Aí que a gente vê. Existem nomes. Tem o Elísio Lopes que escreve, sabe? Dandara, que tá aí, a própria Elisa Lucinda, que está nesse movimento, nessa luta por tanto tempo, né? Para que isso seja uma verdade. E eu acho legal falar, até mesmo porque nós perdemos 2 grandes nomes da resistência negra na TV e no teatro, né? Em pouco tempo, que foi a Ruth de Souza e agora a Chica Xavier. Xavier.
é legal a gente estar fazendo esse movimento e mostrando que isso é normal. As novelas precisam abordar os negros de uma outra vertente, com uma vertente verdadeira, e não aquilo que ficou lá no período colonial, né? E as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade. E aí, infelizmente, se a gente for jogar para a política, aí embaralha mais as coisas ainda, né? Nesse momento que a gente está passando. Mas, voltando a falar de teatro, porque hoje é o Dia Nacional do Teatro, qual personagem que o nosso Hugo ainda não fez, mas tem muita vontade de interpretar, de levar para os palcos? Sei lá, um padre, um juiz, um travesti. O que você ainda não fez e teria muita vontade de fazer? Cara, olha só. Você falou... tá saindo um projeto aí com o próprio Márcio Januário. Sim. Que eu vou fazer o Madame Satã. Né? Maravilha! Imagina como é que vai ser. É o encontro dos 4 Joãos. O João da Gomeia, o João Francisco, que é o Madame Satã, o João da Gomeia, o Joãozinho 30 e o João do Rio. Né? A primeira cena já foi feita. Eles se encontram no carnaval, assim. No carnaval. Então, eu fiz o Madame vestido de mulata do Balacochê, né? Vestido com aquelas penas, tal, caminhando no meio das pessoas, conversando, olhando, e vamos ver como vai ser agora que teve esse encontro, como vai ser agora adiante, né? Que vai ter agora, a gente vai focar mais em cada personagem. Então, esse eu tô com muita vontade de fazer. Eu quero... A gente também tá pensando, eu tô pensando cada vez mais em ser protagonista, né? Em ser protagonista da minha vida e dos meus papéis, né? E a gente fez o Hamlet, né? Mais anteriormente eu falei que o teatro me levou a outros lugares incríveis. Então eu conheci a Alemanha fazendo o Trans Hamlet Formation, com a companhia que eu tenho, assim, é completamente solta. E eu fazia o Hamlet, né? E era a gente fazia, por isso que era Trans Hamlet Formation. A gente fazia uma outra linguagem, a gente mudava um pouco, levava o Hamlet, um pouco não, muito, a gente levava o Hamlet para a favela, né? Então o Cláudio, era a corrupção, e trazia para a favela o nosso ambiente para o mundo que a gente vive, né? O tio é essa corrupção, a mãe é a pátria, né? Que é corrompida, e todos nós somos Hamlets, né? Todos nós somos Hamlets. Então, eu me interessei muito por esse novo olhar sobre o Shakespeare, né? Sobre o Hamlet. E a gente está pensando em fazer agora Otelo, né? Ô, maravilha! Vamos ver como é que vai ficar isso. Vai bombar, eu já tô dentro. Pode mandar os links, onde vai ser depois quando virar espetáculo. Tudo que eu puder compartilhar, te ajudar na divulgação. Conte Não, comigo, com certeza, vou te mandar. Porque a gente divulga mesmo, a galera aqui é boa. E o Trans Hamlet Formation tá lá no YouTube. Bota lá Hugo Germano, Hamlet. Vocês já vão achando, vão achar algumas coisas. Sondada. Maria Emília tá perguntando, o que você acha de fazer um Lorde brasileiro? Também, claro. Olha aí. Aí, ó, são dicas e sugestão. Exatamente. Galera do fã-clube, que maravilha, eu quero. Todos nós queremos o nosso Hugo Germano. Fala pra gente, já que a gente está também na semana de comemoração da TV, um pouco mais dos seus trabalhos na TV, focado também na questão da Malhação, porque eu vi uns trechos que você publicou no seu Instagram. Maria Emília também está aqui falando, o Brasil é Macunaíma. Macunaíma também tem a ver aí com o nosso querido Hugo Germano. Mete bronca, Hugo. Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa, ela escreveu Macunaíma. Depois emenda com Macunaíma. Como você chegou na Malhação, a sua participação, e depois emenda com Macunaíma? Cara, foi muito importante ter feito e foi muito bonito porque eu contracenei com a minha amiga de coração, a Dani Ornelas, né? Já tinha feito trabalho no teatro com a Dani Ornelas. Sim. E foi incrível. Dani Ornelas, depois conheci Thalícia e conheci o trabalho de Luellen, né? Thalícia, personagem. Conheci o trabalho da Luellen, a Luellen que é do subúrbio, sabe? E faz um trabalho incrível, canta lindamente, sabe? E a importância de estar fazendo aquilo, né? É você olhar um negro na televisão e se sentir representado, né?
Se sentir, por mais que você veja o trabalho que seja um vilão, né? Pelo menos você, caraca, olha o que ele tá fazendo. Fulano fez igual, e é isso. E agora ele mudou. Olha, que incrível. Isso aconteceu muito com meu primo, sabe? Você se sente representado, o que não acontecia muito quando eu olhava a televisão lá atrás. Né? A gente via sempre as mesmas pessoas, como eu já disse, né? E aí você não se sentia representado na televisão, não se sentia representado no teatro. Então, foi por isso também que eu decidi fazer teatro, fazer televisão. Porque eu sempre acho, assim, minha primeira, assim, eu quero fazer teatro, quero contar minha história no teatro. E se aparecer algum trabalho na TV, vai ser consequência do meu trabalho. E eu vou abraçar isso e vou fazer com muito orgulho e vou querer mais, assim, vou querer mais. E é isso, né? A importância de você fazer aquilo com verdade e contaminar outros irmãos, né? E mostrar que você também pode estar lá, né? Que às vezes você acha muito distante. E aí, às vezes, me encontravam na rua e, você fez... Tinha aquela coisa, aquele distanciamento. Não pode ter esse distanciamento, né? Não, somos iguais. Somos iguais, se temos essa oportunidade, vamos abraçar. Você consegue também, né? No teatro e na televisão, procuro bem muito quebrar e pegam e para com isso, não fica endeusando, não. Para com isso. É bom o trabalho, é incrível o trabalho, você pode também, e que venha o outro, porque amanhã é outro dia. Aqui agora a gente está recebendo aplausos, estão te vendo. Agora, até mais na TV, né? Passou um tempo, acabou. Ninguém mais lembra, um ou outro. É verdade, sabe? É bola pra frente. Né? Não pode se iludir muito com isso, mas que é importante tá lá, tá gravado, é currículo, é repertório, mais uma vez que você... E fala um pouquinho aí de Macunaíma pra gente. Não, Macunaíma foi uma coisa... Ela falou um lorde brasileiro, pra mim Macunaíma é 10 mil vezes isso aí, né? É o Brasil. Macunaíma é o Brasil, né? O brasileiro mesmo, assim. E foi um trabalho muito profundo, assim, né? Ler a obra do Mário de Andrade, né? Já foi uma coisa... Primeiro que da primeira leitura você não entende nada, né? Você vê aquilo acontecendo, você só vai sentindo, né? Você vai... Caramba, você só vai sentindo cada vez mais. E aí entra o trabalho da Bia Lessa. Foram 9 meses de ensaio, trabalhando sentimentos, né? Sentimentos. O que cada frase trazia pra gente, né? O impacto de cada trecho, de cada capítulo. E assim foi. Foram os 9 meses de ensaio, né? E a gente tinha uma lista de sentimentos e a gente tinha que levar aquela lista para casa, colocar e sempre improvisando, né? Tinha momentos que a gente ficava, sei lá, uma semana num trechinho, sabe? Fazendo de maneiras diferentes, de formas diferentes, sabe? Trazendo para os dias de hoje, né? Porque a gente tem que ver isso, né? É uma obra que foi escrita lá em 1920 e pouco, 23, 24, lá atrás, era uma outra época. Qual a importância de falar realidade. Outra realidade, né? Qual a importância de falar de Macunaíma nesse Brasil de hoje, né? Você vê muita coisa, muita semelhança, né? Você vê Parece que Mário escreveu isso agora, né? A Carta das Icamiabas do Macunaíma é uma coisa... Ele fala do Brasil, né? Ele fala que a gente segue ordens do Papai Grande. Segue ordens do Papai Grande, né? Quem é esse Papai Grande? Né? O Guto Wirth chegou aí, Guto Wirth, o Guto... Quem é esse Papai Grande, né? Que a gente tem que seguir, sabe? E quem é essa população que ao mesmo tempo fala bate, 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 e aí de repente tá falando solta, 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 sabe? Quem é ele? Que lugar é esse? Por onde passa esse sentimento, né? E isso tudo a gente trabalhou no Macunaíma, né? Trabalhou isso no Macunaíma, esse menino que já nasce com cabeça de velho, né? Negro ali, né? E passa por uma transformação que até hoje é uma coisa que a gente pensa que não, ele ficou branco. O que é isso, né? O que é isso? O que
que essa humanidade, que esse mundo faz com a gente, né? Cada vez mais, às vezes eu encontro amigos negros, né? Que falam, não, eu não sou preto. Que como assim você não é preto? Você é preto. Basta você sair na rua, você vai prestar atenção nos olhares, né? Você tem que ficar atento a esses lugares para ter como rebater, sabe? Não ficar omisso, né? Não ficar calado. Né? E é isso que eu fiquei com essas questões no Macunaíma, né? Fiquei com essas questões. E o Macunaíma era a liberdade. Se ele sentia uma coisa, ele largava na lata, né? Ele tinha sempre ele tinha sempre uma ação, né? E ao mesmo tempo ele mudava disso, ele ia para um lado, vou para o outro, vou para o outro. Ele tinha um sentimento, ele ia chorar, no mesmo tempo ele dava risada. Ele ia chorar, no mesmo tempo ele estava pensando em outra coisa, sabe? E esse é o trabalho do ator, esse foi o trabalho, meu trabalho como ator, entender essa mudança para que fosse real também, né? E diga-se de passagem, ator trabalhe muito. Trabalhar muito. Trabalhe muito. Chegamos um pedaço da nossa live em que eu separo 10 nomes, no caso, que são importantíssimos para o teatro brasileiro, que hoje é o Dia Nacional do Teatro, e também transitam pela TV. Ontem, 70 anos da TV brasileira. E eu quero rapidamente que o nosso Hugo fale da importância desse nome, bem rapidinho. Começando essa lista pesada, Zezé Mota. Meu Deus! Zezé Mota, né, cara? Outro dia eu tava vendo ela no Instagram. Nossa, incrível, né? Mulher negra, né? Que pro homem negro já temos esses obstáculos. Imagina para a mulher negra, né? Imagina para a mulher. E a Zezé Mota é essa mulher que luta, sabe? Que tá aí fazendo, tá nativa, tá fazendo coisa, tá sempre. Eu ainda quero trabalhar com ela, né? Grande Zezé Mota, nossa, sempre Chica da Silva. Exatamente. Nossa, é da história da TV, né, cara? Ela faz parte. Ela faz muita parte. E porque ainda... Eu acho que temos que olhar mais para ela, sabe? Sim. Temos que ter mais trabalhos com a Zezé. Não é? Precisamos de mais Zezé Mota, tanto na TV quanto no teatro, porque assisti-la é uma aula, né? É uma aula. Exatamente. Exatamente. E vamos de Guimarães Rosa. Menino, nossa. O que é isso, né? O modo de escrever de Guimarães Rosa, o que ele traz, né? Eu vejo... É muito lindo quando o escritor, quando o autor, ele traz imagens pra gente, né? Ele traz imagens, ele traz fatos. Então, eu lendo ou vendo algo de Guimarães Rosa, eu vejo muitas imagens, assim. Isso, para quem está criando, é uma coisa incrível. Então, eu imagino, né? Eu imagino, me transporto. Então, quando o artista tem essa capacidade, né, de levar quem está lendo, levar quem está assistindo para o ambiente, é incrível. Né? É incrível. E às vezes, nossa... A gente pode pegar, né? Achar difícil a leitura, mas não largue, né? Não desista, né? Vamos lá, vamos ver, vamos entender e flui, né? Exatamente. E o que falar dela, Thaís Araújo? Thaizinha, cara, Thaizinha. Outro dia, eu costumo todo ano, assim, levar as crianças do Cantagalo pro teatro. Né? Porque eu acho que elas têm que estar no teatro, têm que frequentar, têm que entender o teatro. E quando eu levei para... Elas viram 2 peças do Lázaro, se eu não me engano. Que o Lázaro acho que o Lázaro ele escreveu, né? A Velha Sentada, se eu não me engano, e a outra... Uma outra que eu vou lembrar daqui a pouco. E ela estava na plateia. Ela estava com as filhas, né? E ela recebeu as crianças. Olha, as crianças se sentiram representadas quando viu a Thaís Araújo, lembrou dos papéis, lembraram. E olha, ela é a Thaís Araújo. Vocês querem tirar foto com a Thaís? Eu quero. Então vamos lá, fala com ela. Né? A gente tem que facilitar esse caminho, né? É aquilo que eu falei, não tem distanciamento, facilitar esse caminho. E ela recebeu as crianças, ela tirou foto com as crianças, conversou com as crianças, né? E foi uma coisa incrível. E dá gosto de ver uma atriz negra
que tá cada vez estudando mais, né? A gente vê o crescimento de Thaís. Né? Maravilhosa. E o que falar do nosso eterno Jorge Amado? Ai, Jorge, esses dias eu estive na... Foi ano retrasado, acho que eu estive na Bahia, passei lá na casa do Jorge Amado. Que coisa, né, cara? Que bom que tá passando de estar reprisando Tieta. Que bom. Dá vontade até de pegar a história de novo. E ele é outro, né? Outro que a gente cria, quando a gente tá lendo Jorge Amado, a gente cria uma música na cabeça, a gente sente o cheiro das coisas que ele tá escrevendo, a gente imagina tudo. A importância de ler Jorge Amado, né? O Márcio Januário, com 15 anos, se eu não me engano, já tinha lido tudo de Jorge Amado, né? É muito, muito incrível. E fala do Brasil também, né? De um certo Brasil, assim, que é universal, né? Escreveu muito Brasil aí para todos nós, né? E faz parte da memória de todo mundo. Vários trabalhos de escola a gente estudava Jorge Amado, né? TV, né, cara? É verdade. É bacana. E o que falar da nossa queridíssima Elisa Lucinda? Ai, adoro Elisa. Aquela voz assim. Adoro Elisa. Parem de falar mal da rotina. Cara, eu tô trabalhando com uma galera da CIA, poetisas, né, negras, e elas vêm trazendo muito Elisa Lucinda, e cada vez mais eu entendo mais a Elisa, né? Eu mergulho mais no universo dela, e que bom ler uma poetisa negra que escreve lindamente, que coloca o jeito dela falar, muito particular, né? A gente embarca, a gente caminha junto com ela, assim. Amo Elisa Lucinda. E o que falar de Fernanda Montenegro? Ai, que é Fernanda Montenegro, rapaz. Rapaz, eu voltei a ver Eles Não Usam Black Tie, naquela cena final do Feijão. Caramba, ela calada, assim, já diz tudo, né? Já diz tudo. Que mulher, cara, que mulher. Cada tracinho do rosto é uma história que ela conta. Ela interpreta com fio do cabelo, bicho. Sabe? Incrível. E assim passa pra filha também, a Fernandinha. É uma coisa... Eu assisti também A Vida Invisível, também aquela participação dela no final. Sim. Nossa, como diz aqui no mundo do samba, né? Gatilho certo. Quer que o seu... Bota a pessoa pra chorar, bota a Fernanda que é gatilho. Né? Sem falar da biografia dela, né? Que saiu. E eu comecei a ler já, caramba, que mulher. Maravilhosa, a nossa querida Fernanda Montenegro. E o que falar de Milton Gonçalves? Ah, Milton! Fez Macunaíma também, né? Fez o filme Macunaíma. Nossa, é uma galera que caminha nesse cinema negro, né? Que tem muito o que falar, muito o que falar ainda mais, né? Que já falou bastante, mas estão aí e recrutando. Mas quando eu pesquiso atores negros, teatro negro, aparece o Milton, sabe? E é muito bom se sentir representado, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele tá lá ali no SATED, se eu não me engano, né? E ter ele nesse lugar, né? Nesse posto, né? Coordenando o teatro, é muito importante, né? Eu gosto muito do Milton. A última vez, eu lembrei aqui, a última vez que eu vi o Milton Gonçalves foi no enterro da nossa querida... Foi da Chica... Foi da... Ah, gente... Chica Xavier ou da... Não foi da Chica Xavier. Foi da Ruth de Souza, no Teatro Municipal. Porque foi muito lindo, porque eu estava em São Paulo e calhou de eu vir pro Rio, assim. Eu falei, não, eu vou lá. E fui, sabe? E aí aproveita, já engata, porque era o próximo nome, Milton Gonçalves e Ruth de Souza. Nossa, tava... Ruth foi assistir o Cartola. Foi no palco, na cadeira de rodas, só de tocar na Ruth, fiquei todo arrepiado. A história do teatro, né? Rutinha, a Dani Ornelas cuidava dela.
né, no último momento de vida, a Dona Ornelas ficava muito com ela. E a Dani sofreu muito quando ela faleceu, né? A história, né? Tá no filme do Orfeu da Conceição, cara. Orfeu da Conceição. Nossa, ama a Ruth. E aí, nesse dia, né, do enterro da Ruth, no Teatro Municipal, tava todo mundo, tava o Milton, tava o Tony Tornado, tava a Dani chegou depois, sabe? E ela ali, ela tava descansou, né? Descansou a Rutinha, né? E foi super homenageada pela Acadêmicos de Santa Cruz, né? Virou Sim! enredo da escola de samba. E ela queria, né? Ela queria. Falava com a Dani, eu quero ir. Nossa. E agora vamos falar de um dos grandes, Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, ele vai lá no submundo, né? Falando de Nelson Rodrigues, eu lembro muito de Plínio Marcos também, né? Que também traz esse lado. E o Nelson Rodrigues, ele foi a primeira peça que eu fiz, assim, pesada. Eu já fazia muita coisa solar, assim. Eu comecei fazendo infantil, depois eu fiz Flor Tapuia, contando um pouquinho da história do Pixinguinha. E contando... O Moleque Pixinguinha contava a infância do Pixinguinha. E a Flor Tapuia era uma opereta do Pixinguinha. E foi quando o Renato Carrera me chamou para fazer o vestido de noiva, né? Eu fazia 5 personagens no vestido de noiva. E do vestido já fui para outras peças do Nelson, Serpente e Sete Gatinhos. E como ele trata das relações, né? Das relações familiares. Ele vai ali e cavuca e pega e mostra que o ser humano tem os dois lados, o bom e o mal, sabe? Ninguém é bonzinho, ninguém é mocinho, é importante ler Nelson Rodrigues, é muito importante ler Nelson Rodrigues. Leiam mais Nelson Rodrigues, essa é a nossa dica. E para fechar essa lista, a nossa saudosa Chica Xavier. Chica Xavier, cara, eu fiz um filme com o filho dela, o Clementino Júnior, o Clê. Ele se chama Tião. Conta a história do São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Que incorpora num jovem negro e caminha pelo Rio de Janeiro, vai para o Morro do Alemão, atravessa o Aterro do Flamengo, passa pelo Sambódromo. E ele é filho da Chica. E é outra que é muito importante para o nosso cinema, para o nosso teatro. São essas pessoas que passaram pelo teatro negro, né? Que eu desejo ver mais, assim, mais arquivos, né? A gente acha algumas coisas no YouTube, mas eu acho que isso tem que ser mais bem mostrado, assim, tem que aparecer mais, assim, a gente tem que olhar mais para esse lado, voltar, porque às vezes é isso, né? Para falar de hoje, a gente tem que voltar aos nossos ancestrais. Então, eu acho que Chiquinha, Chica Xavier, Ruth de Souza são os nossos ancestrais. A gente tem que voltar lá e contar a história dos nossos ancestrais, passando pela nossa história, contando e passando adiante, passando adiante, passando adiante. Viva Chica Xavier. Viva! E fechamos essa lista. E agora eu vou falar de um que é o Hugo Germano, uma simpatia de pessoa, um ser humano que reluz, um talento absurdo, uma representação muito grande do teatro brasileiro. Eu desejo muito sucesso em todos os seus projetos futuros. Quero muito vê-lo ainda nos palcos, na TV, ou em qualquer outra área de comunicação, porque você é um comunicador maravilhoso, de deixar a galera toda aqui participando. E eu quero agradecer muito a nossa Cíntia, que acho que não deu tempo dela entrar e tudo mais, mas ela que permitiu esse nosso encontro. E agradecer ao Hugo por ter aceito o convite da live do Bonfim, abrir seu espaço, abrir seu tempo, compartilhar a sua internet conosco. Muito obrigado, Hugo, de verdade. E quando voltar ao teatro, temos que ir ao teatro. Não basta o teatro voltar, a gente tem que ir pro teatro. Concordo. Né? Tem que ir pro teatro, vamos pro teatro. E o boca a boca é sempre bom, então vá pro teatro, indica a peça. E já começa agora. Pega ali, já vai, peça online, teatro online. Que a peça que está online hoje, quando acabar a pandemia, ela vai estar no palco. Então vamos lá, vamos assistir teatro, vamos ver séries também. O filme brasileiro, tem um monte de filme aí. Vamos usar esse momento agora para entrar em contato com o nosso material, com o material brasileiro, né?
Maravilha, Hugo. Um grande beijo no seu coração. E para você que ficou aqui comigo, um beijo, uma noite de muita paz e a gente se encontra. Beijo, Hugo. Fica com Deus, querido. Muito obrigado. Beijo, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau.